Uma boa pergunta, viu? O que me move? Ao nível consciente, para a gente responder uma pergunta dessa, a gente às vezes nem sabe, né? Mas o que me move? O que me move realmente é saber que pode ser feito um mundo melhor. E isso não é conversa para explicar ou para justificar, o cara quer ser bonzinho, isso não. É o fato de que se eu puder fazer um mundo melhor, eu vou estar fazendo para mim esse mundo melhor. Talvez possa ser até uma forma de orgulho, mas assim, não tem como você observar o sofrimento e ser indiferente. Isso não tem. Então, o que me move? E se eu posso falar assim, estou conversando isso nesse momento e me vem a memória do meu pai e da minha mãe. Um casal que sai do interior do Rio Grande do Sul, de agricultores, que vende tudo e se joga numa cidade maior para dar estudo para os filhos, honrar isso é o que me move. Não é outras coisas. O amor é tão grande desse meu pai, da minha mãe, que largar tudo, sem conhecer nada e se jogar no escuro, por amor de 2 filhos, eu não posso deixar isso passar. É isso que me leva para frente. É vencer esses medos, isso é fundamental. Então o que me move é isso. E dentro dessas viagens, eu tive a grande oportunidade, principalmente nessa clínica, nessa especialização, com Sergi Jurassunar, francês, de ser aluno direto dele, porque nós tínhamos aulas teóricas e aulas práticas na clínica. E ele é o maior dos professores, e eu fui clinicar com ele. Quando foi a última prova, as pessoas ainda não acreditavam em nós ainda, né? Foi dado um camalhaço de papel com várias fotografias de exame. Ele me jogou em cima da mesa e falou assim: você pode voltar para o Brasil. O dia que você me responder o teste final, eu assino o teu diploma de especialização. Eu voltei para uma pensão, um quarto que eu ficava. Em 7 dias respondi todas as perguntas e entreguei. Agora o senhor confere. Ele não acreditou. Mas se tem uma coisa que eu tenho é dedicação. Eu adoro desafios. E de lá para cá, eu comecei justamente, como falamos agora, de pacientes que falam de mim. Tem a Mara, tem a Cirlei, tem pacientes que marcam a gente. Eu tenho um senhor, para você ter uma ideia, seu Olegário, 90 anos, atendi ele semana passada, às 8 da manhã ele já estava aqui. E ele é paciente meu há 31 anos. Tem coisas que eu não sei fazer, ou que eu não vou resolver o problema de todos. Mas ele estava com um problema cardíaco e veio para pegar a minha opinião, aos 90 anos. Uma pessoa que todos os anos, no máximo no dia 20 de dezembro, ele traz um peru aqui para mim. Que ele cria lá no sítio dele, só para dar de presente, por gratidão. Então, quando me pergunto o que me move, o que me movimenta, é justamente isso. É essa gratidão de fazer algo e de tentar compreender, porque eu acho que eu, pelo menos, estou no caminho de tentar entender o que o mundo, o universo, ou Deus, as pessoas podem usar palavras que quiserem. Eu não sou religioso, mas eu acredito muito numa força superior e acredito muito que deve existir um Deus. E que cada um de nós tem uma história, tem uma missão de vida. Cabe a cada um de nós descobrir essa missão. E à medida que você descobre essa missão, e como se descobre, é quando acontece o caminho do fluir. O atender, para mim, o consultar, é tão natural que não cansa. Eu posso consultar o dia inteiro, a noite inteira, que flui naturalmente. As pessoas começam, a maioria delas, a melhorar. E sem cansaço nenhum. Então, essa é a minha missão. Se eu cumprir a minha missão, que é ajudar pessoas na parte da saúde,
tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, acaba acontecendo. Porque não vai me faltar nada. Isso não é fé burra, tem que entender isso. Mas tudo isso é uma engrenagem que, se nós cumprirmos e conhecermos a nossa missão, tudo acontece. Nós estamos aqui no evento Terapeutas no Topo, né, localizado aqui no Canoas Park Hotel, em mais uma edição. Esse evento já se consagrou como um evento de encontro, de troca de conhecimento, troca de ideias e experiências, onde nós trazemos diversos professores da terapia Flor de Íris para passar as matérias referentes tanto à análise irídia quanto aos tratamentos Flor de Íris. A empresa Flor de Íris já está no mercado aí há mais de 15 anos. Né? Nós somos uma empresa especializada no tratamento dos desequilíbrios emocionais, passando naturalmente por ansiedade, depressão, estresse, síndromes e outras doenças aí psicossomáticas. Nós somos uma linha de produtos naturais que atua na causa, na raiz desses problemas, e são todos tratamentos naturais. Nós realizamos cursos, né, anualmente, alguns cursos durante o ano, para que novas pessoas possam ser inseridas nesse universo, para que entendam como funciona esse sistema de análise e esse sistema de tratamento. Tá? Então, no ano que vem, nós já temos a nossa grade montada, né? Vamos ter alguns cursos tanto em Canoas, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro também. Então, aqueles que têm interesse podem estar entrando em contato com a nossa equipe para terem mais informações de como se tornar um profissional capacitado para poder trabalhar com os produtos Flor de Íris. O que são os produtos Flor de Íris? Quais são os seus benefícios? Né? Quais são as suas indicações? Bom, vamos lá então. Para começar, são todos produtos naturais. Produtos naturais extraídos de ou flores ou correntes marítimas. Né? Nós trabalhamos com uma linha de florais e uma linha de minerais. Também existem aí outros suplementos que vão estar atuando em outros problemas. Mas, basicamente, esses produtos são indicados para ansiedade, depressão, estresse, fibromialgia, psoríase. Essas são as principais patologias que os nossos produtos tratam. A diferença dos nossos produtos é que eles são o que nós chamamos de extrato original, ou seja, eles são produtos altamente concentrados, que não possuem qualquer tipo de diluição. E isso faz muita diferença no tratamento, porque os resultados são mais rápidos, sólidos e duradouros. Não é diferente de outros produtos que, por serem altamente diluídos, os resultados vêm muito devagar. Então esse é o nosso principal diferencial. Além disso, nós temos um laboratório exclusivo que faz todo o processo de produção em vase. Então nós temos total controle de toda a cadeia de produção, né? E isso é muito importante na hora do produto chegar na prateleira desse terapeuta, né? Ou na hora de chegar para o cliente consumidor final, porque nós temos total controle sobre isso. Então nós sabemos exatamente as possíveis interações, os possíveis benefícios, os possíveis efeitos colaterais, né? E isso dá muito poder para nós estar ajudando esse nosso paciente, estar auxiliando esse terapeuta, né? Além dos produtos Flor de Íris, a nossa empresa também ela possui um braço muito importante, que é o de auxílio ao terapeuta, né? Então não é somente no campo dos produtos. Hoje em dia nós produzimos materiais didáticos, mapas, softwares, né? Nós temos um sistema de marketing elaborado para estar apoiando esse terapeuta, né? Então a gente é uma empresa muito completa. Hoje em dia nós somos muito completos para estar atendendo o profissional da área da saúde em todos os campos das suas atividades. Desde o tratamento, que é sim a ponta final, mas também o básico, que é como se formar como terapeuta, quais são as ferramentas necessárias, né? Como abrir um consultório, como abrir uma sala, quais são os materiais, os utensílios do dia a dia. Então a gente faz parte hoje em dia de toda essa cadeia, né? Nós nos tornamos altamente especializados em formar pessoas e depois fazer com que essas pessoas tenham sucesso aí na sua caminhada. E entramos. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Painel Atual. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo a partir desse momento de todo o lugar do mundo. Em especial, falo com vocês daqui da cidade de Oyama, de Tochigi-ken, no Japão.
e tenho a grata satisfação de estar falando hoje com duas personalidades muito, mas muito humana e importante, e que vão nos trazer algumas informações e orientações. Estou hoje aqui tendo a grata alegria de estar com o Dr. Clodoaldo Pacheco e com o Dr. Renan Pacheco, que deu uma caidinha aqui, daqui a pouco ele volta, viu? Voltou. Alô, tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor Renan? Para você. Ok. Doutor, vamos começar primeiro pelo doutor Clodoaldo Pacheco. Muito bom dia e muito obrigado por estar nos atendendo, doutor Clodoaldo. Bom dia, Cláudio. Uma boa noite, como você fala também. É um prazer estar aqui com você e uma felicidade enorme, coisas que eu não imaginava há alguns anos atrás, da gente estar fazendo esse intercâmbio, digo assim, entre os dois lados do mundo, Oriente e Ocidente. Eu sempre falo em relação aos meus pacientes, né, que o mundo ele é um movimento muito grande e a hora que houver união entre Oriente e Ocidente, nós vamos ter uma saúde mais plena, uma saúde mais viva, tanto espiritual, física e mental. É um prazer. O prazer é todo meu. Doutor Renan, sumiu de novo. Sumiu de novo, ele já volta. O que está acontecendo aqui? É que mesmo vamos lá, não tem problema. Olha que eu estou em Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, e ele está em Criciúma, Santa Catarina. Tá? Ah, está em locais diferentes. Locais diferentes. Vamos lá, vamos pegar ele de novo aqui. Só um segundinho, por gentileza. Sim. Doutor Renan Pacheco, Olá, muito bom dia de novo, seja bem-vindo. E obrigado bom dia, Cláudio. por estar nos atendendo. Não, desculpa, é com muito prazer. Tive um problema de conexão, mas já retornei, tudo certo, tá? Eu perdi alguns segundos da conversa. Já está nas apresentações. Ah, legal, então. Fica tranquilo. Bom, vamos lá. Perfeito. O que é que o povo está esperando ansiosamente para que nós falemos? Dr. Clodoaldo Pacheco, nós vamos conversar sobre irideologia contemporânea. E o Dr. Renan Pacheco, nós vamos falar sobre a questão da insônia, né? E de outras questões dentro desta área. Podemos começar um pouquinho, então, já a primeira pergunta para o doutor Clodoaldo Pacheco. O que é a irideologia contemporânea? A irideologia contemporânea tem um nome mais complexo ainda, que se chama microsemiótica irídea. Isso significa dizer que estudamos os sinais, os microsinais, que estão representados na íris, no olho humano. Porque a íris humana ela é um órgão que é ligado diretamente ao cérebro e nos dá informações do cérebro de como nós pensamos, de como nós visualizamos o mundo e aonde estão os nossos desequilíbrios. Então, isso é muito importante, porque eu vou tentar mostrar aqui, eu tenho uma imagem aqui de uma pessoa Correto. que foi enviado por você, certo? Então, o primeiro fator que nós podemos observar quando a gente tem uma pessoa diante de si qual que é a cor dos olhos dessa pessoa? Mas antes de falar da cor dos olhos, eu vou fazer uma pergunta que eu considero interessante. Já se perguntaram por que os orientais têm os olhos puxados e os ocidentais não? Um dos fatores é porque a natureza é perfeita. O Oriente é mais frio do que o Ocidente. E de uma forma de se proteger, então os olhos ficaram mais puxados para proteger do frio. Enquanto que mais no Ocidente, quando é mais quente, se abriu a mais os olhos. Então, se nós respeitarmos a natureza, nós vamos ter uma vida bem melhor. O problema é que nós queremos ultrapassar e fazer de acordo com a nossa vontade e dominar uma natureza que já está aí há milhões e milhões de anos. Dentro disso, o segundo passo que nós observamos, além do formato dos olhos, é qual que é a cor da íris. Por exemplo, essa imagem que você me enviou aqui, ela tem uma cor marrom, que é o que nós chamamos de hematógeno. Então, pessoas que têm uma cor da íris bem marrom,
elas têm um comprometimento já de base em relação ao fígado. Não quer dizer que essa pessoa esteja doente do fígado. O fígado é o órgão de choque dessa pessoa. Então, se eu tenho as íris bem marrons, eu devo evitar frituras, eu devo evitar carnes vermelhas, tá? E cuidar da minha circulação, porque as íris de coloração marrom vão sempre me indicar fragilidade no fígado e na circulação. Isso na parte física. Então, a gente já pode, independente da pessoa estar ou não estar com um problema de saúde, a gente pode dar uma qualidade de vida melhor quando a gente se conhece. Tem um ditado que diz assim: quem conhece os outros é um sábio, quem conhece a si mesmo é um iluminado. Então, se eu passo a me conhecer através da cor dos olhos, eu sei como o meu cérebro funciona, se vai funcionar melhor o hemisfério cerebral direito ou esquerdo, porque o nosso hemisfério cerebral direito ele é mais emocional, o hemisfério cerebral esquerdo é mais lógico, é mais matemático, e através da íris dos olhos é possível se saber já de antemão qual o hemisfério cerebral que a pessoa está utilizando naquele momento. Quais os órgãos de choque dessa pessoa? O que ela precisa cuidar dela? Quando eu vou ao nível emocional, como eu estou observando aqui essa íris que você me enviou, essa face aqui dessa pessoa, isso vai me indicar também que é uma pessoa que gera uma dificuldade em se sentir amada, porque parece que ela está sempre cobrando alguma coisa que ela tem que dar. Quando eu falo cobrando assim, eu não mereço ser amado ou amada por amor. Eu tenho que sempre ter uma obrigação com alguém. Então, o que nós mais ensinamos para essa pessoa é que ela pode ser livre, ela pode ser amada sem esperar dar nada em troca. Só o amor pelo amor. Tá? Dentro dessa parte da íris, da microsemiótica irídea, a gente também observa um fator, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama eneagrama. Eneagrama é uma estrela de 9 pontas, que é colocado dentro da íris, da cultura sufi, que é para conhecer o mais profundo de nós. Como nós reconhecemos o Supremo, o Divino. E isso ajuda muito, Cláudio, a tratar e trabalhar pessoas com tendência ao suicídio. É um fato que poucas pessoas falam, seja no Brasil, seja no mundo. Até ontem eu estava aqui no meu apartamento, uma pessoa veio para fazer uma manutenção nas janelas, e não sei se você sabe, hoje em dia não estou mudando de assunto, é só que eu me lembrei desse fato. Fica tranquilo. A abertura das janelas não podem ser muito grandes nos apartamentos, porque está tendo uma tendência, inclusive, de suicídio muito grande no Brasil. Então, as janelas de apartamentos são reguladas, onde é que uma pessoa não consegue pular. Então, observa como a íris pode ser tão importante, que se eu conheço uma constituição irídea, os órgãos de fragilidade da pessoa, se eu conheço como ela pensa, se é mais matemático, se é mais emocional, se eu observo os traumas e os choques, eu posso trabalhar com uma prevenção, inclusive, ao suicídio, que não é nem mesmo permitido falar, pode observar que não entra nas estatísticas. E quando eu falo do Eneagrama, o Eneagrama me permite conhecer como está a divindade dessa pessoa, para que ela aceite a missão dela e não atente contra a vida dela. Então, a iridologia contemporânea, ela faz conhecer o ser humano, espiritualidade, emoções e físico. Que um desequilíbrio numa pessoa pode vir do físico ao espiritual ou vice-versa. E essa pessoa que você me enviou aqui, eu vou até virar novamente o meu celular para ver se pega bem. Sim, eu agradeço. Eu agradeço. Tá? Se você observar aqui, eu não sei, às vezes eu não consigo virar aqui a câmera para o outro lado, então eu estou virando eu pessoalmente. Não tem problema. Ó, não tem problema. uma senhora, né? Aonde tem uma face que a gente chama de triângulo base superior. Mas por que ela usa franjas? A mulher faz muito isso. Quando ela coloca uma franja, ela não está demonstrando a inteligência que ela tem. Tá?
É uma pessoa super inteligente, mas é muito emotiva e, ao mesmo tempo, é muito amorosa. As orelhas dela vêm mais abaixo, me diz que ela sabe negociar. E quando eu falo negociar, sabe ter uma política de dialogar, mas quando explode, explode de uma vez só. Daí não tem quem segura. É aquela história que a gente fala aqui no Brasil: dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Uma boiada para não sair. Então, quando a gente conhece os olhos de uma pessoa, e observando aqui essa íris, a pupila é pequena, isso se chama miose, é uma pessoa que contrai a musculatura com muita facilidade e busca as respostas fora. Não sei se eu já dei bastante informação, tá? Mas... Eu acredito que... Essa primeira pessoa, ótimo. Vamos segurar para o doutor Renan entrar aqui. O pessoal está perguntando do doutor Renan. Vamos dividir. Vamos dividir. Se deixar, o pai do doutor fala demais. Doutor Renan, vou dar um tempinho para o doutor Clodoaldo Pacheco tomar uma água. E eu gostaria de saber do doutor, por gentileza, que a pergunta que me fizeram foi: como lidar com a insônia? E o que seria a insônia? Vamos lá, então. Bom, em primeiro lugar, bom dia para quem está no Brasil. Insônia condicionada. A pergunta foi insônia condicionada. Tá. Boa noite. Vamos lá. Boa noite. Bom dia. Bom, primeiro, contextualizar um pouco o que é insônia. A insônia, ela é uma doença que afeta mais de 30% da população mundial. Então, olha o tamanho do impacto da insônia. E ela também é considerada uma doença negligenciada, ou seja, as pessoas sofrem muito tempo de insônia até decidirem procurar ajuda. Então, isso também é um ponto muito, muito importante, né? E, normalmente, quando elas vão buscar ajuda, elas já estão numa condição de insônia crônica, o que vai dificultar bastante a melhora da qualidade do sono dela. Dentro da insônia, nós podemos ter vários quadros. Nós temos a insônia primária, nós temos a insônia terminal, nós temos a insônia do meio do sono, e nós temos um fenômeno conhecido como insônia condicionada. Insônia condicionada é quando a pessoa ela cria com o quarto dela, que é o ambiente mais propício de sono, ela cria com o quarto dela uma relação de hostilidade. Como assim? Por exemplo, ela cria dentro dela uma relação de que quando ela vai para o quarto, aquele quarto é um ambiente para ela que é hostil, que não é confortável. Ela antecipa que quando vai chegar ao quarto, ela vai ter dificuldades do sono. Então, resumindo, né, explicando de uma maneira muito simples, insônia condicionada é quando a pessoa cria com o quarto dela uma relação ruim, onde a partir do momento que ela entra no quarto dela, esse quarto gera nela um grau de ansiedade, um grau de estresse, a tal ponto que ela não consiga dormir, né? Isso acontece por quê? Da repetição de noites mal dormidas. Ela começa a criar esse hábito e esse entendimento de que o quarto não é um ambiente para dormir. E aí ela cria essa insônia condicionada. Aí existem algumas técnicas, né, dentro da terapia cognitiva comportamental, dentro da suplementação, que vem para ajudar a restabelecer essa relação de qualidade com o quarto. Porque, afinal de contas, né, não existe ambiente mais propício para se dormir do que o nosso quarto. Então, a gente precisa criar estratégias para restabelecer essa relação dela com o quarto, com esse ambiente sagrado, para que ela possa voltar a dormir com qualidade. Isso é insônia condicionada, essa relação de hostilidade com o quarto. Muito bem. Eu agradeço E tem gente aqui já nos assistindo. Legal. O negócio está pegando aqui. E bom. Doutor Clodoaldo Pacheco, vamos voltar aqui com a pergunta. Houve uma segunda foto que foi enviada e qual que é a análise que o doutor poderia nos passar sobre a segunda íris que nos foi passado? Deixa eu tentar virar aqui. É de uma menina bem jovem, por gentileza. Certo? Diferente da íris anterior, que se mostrava com uma cor marrom forte, que a gente chama de hematógena, essa segunda imagem aqui me mostra o que a gente chama de uma íris mista biliar, que está entre o marrom, mas não o marrom escuro, mas o marrom mais claro, que me dá uma visão de um outro tecido de fundo. Quando a gente chama de misto biliar,
é porque houve uma miscigenação dos antepassados dessa pessoa entre íris escuras e íris claras. Isso me leva, muitas vezes, a uma ansiedade mais forte e uma insegurança. Então, eu preciso, quando conhecer ou tratar essa pessoa com o que a gente chama de íris mista biliar, ou pode ser chamada aquelas pessoas que têm os olhos cor de mel, né, que são mais claros, principalmente para aumentar a confiança da pessoa. Porque isso pode levar ao tempo uma parte, principalmente, de um sentimento de inferioridade muito grande da pessoa. E essas íris mais claras, como dessa pessoa que você viu aqui, ela tem um comprometimento, já no caso do parênquima hepático, que pode, com o passar do tempo, gerar formação de cálculos. Então, são pessoas que precisam principalmente evitar o sal, os queijos duros e ter um cuidado muito especial com a parte do intestino, principalmente do intestino delgado. Já essa segunda imagem que você me envia aqui é de uma pessoa bem mais jovem, e se você observa aqui a formação e colocação das íris, tá? Ela me mostra uma pupila pouco mais dilatada, que, diferente da íris anterior, é uma pessoa mais interna, em si vai ficando mais calada e buscando todas as respostas dentro dela mesmo. É uma pessoa que pode, com o tempo, fica difícil de ter um diálogo externo. Por que eu falo esse diálogo externo? Porque vai se fechando dentro do seu próprio mundo e daí não se abre. Você vai poder confirmar depois ou não com a pessoa. E quando eu observo no todo, tá, ela tem uma face bem mais ovalada, que é uma pessoa bastante amorosa, tá? Mas também gera um medo mais forte, porque é uma pessoa extremamente observadora e não permite tanto que os outros entrem dentro da própria vida dela para dar uma dica, um conselho, alguma coisa nesse sentido. Tem a parte do nariz, é muito bem feita, e tem um nariz, essa segunda imagem que você mandou, bem reto. Quanto mais reto o nariz, me indica uma pessoa de maior confiabilidade, que tem uma dificuldade de mudar as ideias. Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Porque eu tenho que ter na minha vida flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, quando eu coloco uma ideia na cabeça, não tem quem tira. Então, eu gero aqui uma ansiedade interna, tenho dificuldade de colocar para fora os meus sentimentos e de aceitar essas informações de fora para dentro. Cláudio, uma coisa que eu quero aproveitar o teu programa, a tua audiência, para dizer o seguinte. Favor. A íris, a iridologia contemporânea, não é para observar, através da íris, somente doenças. Porque antigamente falava assim, a íris para ver as doenças que a pessoa tem. Não. A íris é principalmente para conhecer pessoas. Como a pessoa é, no seu interno, e, através disso, de uma análise minuciosa, tá? Aqui nós estamos fazendo algo rápido, é um programa, tá? Sim, mas isso que eu gostaria que as pessoas compreendessem. A íris é uma forma de nós conhecermos o ser humano para extrair dele o melhor que ele tem. Não para encontrar defeitos ou problemas, mas sim buscar os lados positivos e ensinar esse ser humano que cada ser é único e cada um tem o seu caminho a seguir. Que quando você faz isso, aí você vai estar num grau de felicidade maior, e felicidade é o que gera saúde. Como o professor Renard, o doutor Renard, aqui fala em relação à insônia, por exemplo, vou pegar o gancho dele. Um dos grandes problemas da insônia é o medo da noite. Pessoas que têm medo da noite e daí não vão dormir bem. A íris me revela o porquê que a pessoa tem esse medo da noite. Qual foi o trauma, qual foi o choque, o que foi que aconteceu, tá? Então, isso é importante a gente saber. A íris me revela como eu sou e o que eu preciso melhorar para desfrutar de uma vida melhor. Dando o exemplo da insônia ou de qualquer outra área também que a pessoa precisa. Outro fato importante, sem julgamento, cada ser humano é único,
especial e tem a sua missão de vida. Ok? Muito bem. Doutor Renan, a primeira pergunta, as pessoas ficaram fascinadas aqui com a resposta. E aí já veio uma outra pergunta sobre o sono. É pecado tirar cochilo? Eu costumo falar assim, ó, se você é uma pessoa que dorme bem, eu tenho uma qualidade de sono legal, ou seja, eu não tenho insônia, tá tudo liberado. Você pode tirar cochilo, pode dormir até mais tarde, pode dormir mais cedo, tanto faz. Mas agora, se você é uma pessoa que sofre de insônia, eu tenho uma insônia, né? Eu deito para dormir e fico rolando na cama muitas horas, ou então eu acordo muito mais cedo do que deveria. Eu sinto que eu não durmo as horas adequadas de sono, ou seja, se você tem o diagnóstico de insônia ou percebe que tem insônia, aí sim, tirar cochilos é um pecado, tá? Porque você imagina o seguinte, Cláudio, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você está no Japão. Supor não, né? Você está no Japão, mas vamos supor que você somente almoçou hoje. Eu almocei. Ok. E agora eu vou fazer uma refeição às 9 horas da noite aí. Provavelmente você vai chegar às 9 horas da noite com fome, certo? Mas imagina só, se antes das 9 horas da noite, você ali pelas 8h30 foi ali e fez um lanchinho. Comeu um biscoito, um salgado, um sanduíche. Você vai chegar às 9 horas da noite com menos fome, porque você já comeu algo antes. O cochilo, ele é basicamente isso. É como se você fizesse um lanchinho no meio, né, das horas adequadas de sono. Então, uma das principais formas de se tratar a insônia é fazer com que você fique o maior tempo, o maior número de horas acordados. Porque quando você tira um cochilo no meio do dia, você vai acabar adiando esse sono à noite. Então, tirar cochilos, para quem sofre de insônia, é um grande pecado. É uma das coisas que mais alimentam a insônia. Porque você dorme durante o dia, né? E aí faz com que você tire horas de sono à noite. O principal objetivo do tratamento da insônia é fazer com que você chegue à noite com o que nós chamamos de fome de sono, né? Quanto mais tempo você fica sem comer, maior é a sua fome. Então, quanto mais horas você fica sem dormir, maior vai ser a sua fome de sono à noite. Então, o objetivo num tratamento de insônia é fazer com que você tenha um horário rígido para acordar. Então, por exemplo, eu vou acordar às 7 horas da manhã. Mas eu ainda estou com sono. Não importa. Vai levantar às 7 horas da manhã. Para que você chegue até às 22 horas da noite com uma janela aí de 15 horas acordado. Então, naturalmente, você teria uma fome maior por sono. O que eu percebo é que muitas pessoas que sofrem de insônia, porque deitam ali 22 horas, 23 horas para dormir, vão dormir meia-noite, 1 hora da manhã, das 7 horas da manhã elas falam assim, nossa, mas eu dormi tão tarde, deixa eu dormir mais um pouquinho. Não, isso também é um grande pecado. Não, quer tratar a insônia? Horário rígido para acordar. Acorda cedo, para que você tenha sono na noite. Então essa é uma estratégia muito poderosa no tratamento da insônia. E cochilo, em hipótese alguma. Bateu um soninho à tarde, olha, levanta, vai fazer uma atividade física, vai trabalhar, vai conversar com alguém. Não caia na tentação de tirar cochilos diurnos. Está dado não é recado não, é conselho mesmo, né, doutor? É conselho. É ordem. Para quem tem sono. É ordem. É ordem. Para quem tem insônia, é ordem. O cochilo é um grande pecado. E o fato curioso é que a pessoa que tem insônia, ela se dá o direito de tirar o cochilo, porque ela tem um pensamento fraco do que, eu não dormi nada essa noite, então qualquer hora que ela entende de oportunidade de descanso, ela vai fazer. Mas porque ela não entende isso. Ela pensa que é um merecimento o cochilo. Por quê? Porque ela não dormiu à noite. Mas pelo contrário, se ela tem um desejo de se tratar o cochilo, olha, realmente é um pecado. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta para cada um dos dois importantes colaboradores com esse momento, que muitas pessoas estão nos ouvindo no mundo inteiro. A rede ela tem esse milagre, né? Mas eu preciso fazer um agradecimento em especial a algumas pessoas. A primeira é a dona Neuza, que intermediou, conversou comigo, fez algumas orientações para que eu pudesse estar falando com o doutor Clodoaldo Pacheco, né, e também com o doutor Renan. Então, desde já aqui, meu agradecimento à dona Neuza. Em segundo, agradecer a dona Fátima da Voncher.
que ela é quem falou assim, Cláudio, ó, tá aqui, vai, porque são pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas e seres humanos fantásticos. Eu acho que essa frase vocês conhecem bem. E eu constato, agradeço o carinho, a atenção que os doutores estão tendo para conosco, né, para com o painel atual e para com a Rádio Aibo, que também estará transmitindo essa live em um momento futuro, porque tem outras programações, e o pessoal fica muito ansioso. Quarta-feira, 8 horas, tanto da manhã como da noite, quem vai estar falando? E a gente vai estar reapresentando essa nossa live, ok? Vamos voltar para o doutor Clodoaldo Pacheco, doutor, e fazer... Eu gostaria de ficar até aqui 3 dias, mas eu sei que o tempo é corrido. Então, nós vamos fazer mais uma pergunta e vamos deixar o pessoal com vontade de quero mais. Pedindo, eu espero que eu possa ser atendido novamente para a gente fazer outras questões, ok? Pode ser? Ok, tranquilo. Outras lives. Sim, maravilha. Lives. Então, tá bom. O que eu gostaria, que estão perguntando, não é? Eu estou amando, né? Mas as perguntas não estão partindo de mim. Como que a gente pode identificar, através da íris, uma pessoa depressiva ou que é ansiosa? Essa? Sim, há essa possibilidade. Vou tentar resumir aqui da seguinte forma. Sim. Quando nós observamos uma íris, primeiro de tudo, nós temos que observar a coloração dela, porque a coloração da íris me indica o que a gente chama de fenótipo, quais os órgãos estão mais comprometidos. Mas tem uma parte da íris que é um sinal muito vivo que se chama pupila. Tá? A pupila, ela é um movimento constante. E a pupila deve pulsar ou ter o mesmo movimento do coração. Quando existe um desequilíbrio, que a pupila pulsa mais ou pulsa menos do que a batida cardíaca, isso me indica que eu estou tendo descompensação numa das áreas do cérebro. Tá? Isso já vai me dar essa informação que o sistema nervoso da pessoa, principalmente o neurovegetativo, está em desequilíbrio. Mas o que causa isso? Isso é causado, e sim é observado na íris, por um trauma que a pessoa tenha passado na vida e que não foi resolvido. Então a íris tem essa possibilidade de me relatar quais os eventos traumáticos que a pessoa passou na vida e que gera esse desequilíbrio de ansiedade ou de depressão, ou inclusive de autoagressividade muito forte. E eu aproveito o teu programa, Cláudia, a tua audiência, para dizer o seguinte: resolva os traumas que você tenha na vida, a quem nos está ouvindo. Porque é possível, sim, se observar na íris, mas para aqueles que não têm uma possibilidade de uma consulta, de uma análise, tá? Mesmo fora do território da íris, se você passou um trauma, um choque, um evento, se você foi enganado, se você está magoado, se você está com raiva, se você tem seus medos, procure resolver. Porque você resolvendo o seu sistema nervoso, a sua ansiedade, a sua depressão, você cria um mundo melhor. Eu sempre pergunto para as pessoas assim o seguinte: quem é a pessoa que você mais ama na vida? 99%, Cláudio, me dizem que são seus filhos. Então eu pergunto para eles: qual a herança que você vai deixar para os seus filhos? Ah, quero deixar isso, aquilo. Eu falo: deixe você bem, com a sua vida resolvida, e os seus filhos não vão ter problemas nem de ansiedade, nem de sistema nervoso, nem de doenças. Então, através da íris, do movimento da pupila, e tem uma técnica que se chama portal do tempo, a gente observa e fica datado na íris um evento traumático, e a gente vai tratar essa parte que a íris indica através da coluna para melhorar a depressão, a ansiedade, o sentimento de inferioridade, a insegurança e os medos de uma pessoa. Então, sim, a íris faz isso, tá ok? Tá ok. Eu vou voltar para o doutor Renan e depois a gente já fecha falando como... As pessoas estão perguntando, eu quero saber como é que eu entro em contato. Então, depois nós vamos falar os meios de encontrar e também um pouquinho da vídeo, ok? Pode ser? Pode ser. Ok.
Doutor Renan, a pergunta que me enviaram, e foi rápida essa pergunta aqui, eu até estranhei, mas falei, bom, vamos lá, né? Candidíase de repetição. Tudo bem, vamos lá. Eu tenho também nós da empresa temos um canal no YouTube, né? Nós temos Instagram, Facebook, canal no YouTube, e eu fiz bastante conteúdo sobre candidíase de repetição lá no canal do YouTube. E, nossa, assim, esses vídeos, eles realmente estouraram, vamos dizer assim, né? Milhares e milhares de visualizações. O que é a candidíase de repetição? Né? A candidíase, a cândida, né? Candida albicans, ela é um fungo que habita naturalmente a flora vaginal da mulher. Tá? Habita naturalmente. Em determinados momentos do ano, principalmente, vamos supor aqui, em quedas de imunidade ou episódios de muito estresse ao longo do dia, ao longo do ano, a mulher pode manifestar a candidíase, que vai ser a proliferação desse fungo. Né? Esse fungo ele vai se proliferar em quantidade maior do que deveria estar. E aí a mulher vai manifestar os sintomas da candidíase, que vai ser um corrimento branco, que vai ser um pouco de coceira, um pouco de vermelhidão. Ela vai tratar com um antifúngico normal, que se compra em farmácia, e dura ali em 4, 5 dias, né? É algo bem fácil de se tratar. Porém, algumas mulheres manifestam a candidíase de repetição, que é o quê? Que é quando esse fenômeno, né, que é a manifestação da candidíase, se repete aí 4, 5, 6 vezes ao ano, que é um exagero. Quando isso acontece, nós precisamos então fazer um estudo mais profundo da saúde da mulher. E na maioria dos casos, a candidíase de repetição, ela vai se relacionar com outro fenômeno conhecido como disbiose intestinal. Todo mundo aqui, né, eu vou tentar explicar para vocês. O nosso intestino, ele é rico em bactérias, tá? Bactérias boas e bactérias ruins. Só para você ter uma noção do tamanho do intestino, o nosso intestino, se a gente isolar ele do corpo, ele vai ter mais células e bactérias do que o restante do nosso corpo. E aí, o fenômeno conhecido como disbiose intestinal é quando o nosso intestino ele passa a ter uma manifestação excessiva de bactérias ruins em relação ao número de bactérias boas, tá? E aí, tamanho vira essa disbiose intestinal na mulher, que essas bactérias ruins do intestino começam a migrar para o canal vaginal. Então, ela começa a manifestar a candidíase, não por conta de uma alteração na vagina, mas por conta de uma alteração lá no intestino, que vai provocar uma migração de bactérias do intestino para o canal da vaginal, pela proximidade anatômica da mulher entre a vagina e a porção final do intestino. E aí, quando isso acontece, ela começa a ter essa candidíase de repetição, várias e várias vezes ao ano, a candidíase. E acontece o quê? Ela busca em drogarias, né, em farmácias, os medicamentos antifúngicos para tratar a candidíase, porém ela não vai ter resultado satisfatório, porque a causa dessa candidíase não vai estar na flora vaginal, mas sim na má distribuição de bactérias no intestino. Então, para que ela consiga se tratar, ela vai precisar ter um acompanhamento nutricional para ter assim, uma mudança muito importante na alimentação dela e também estudar a suplementação de probióticos, de pré-bióticos, né, de algumas vitaminas, de alguns minerais, para melhorar esse funcionamento intestinal e aí sim, posteriormente, ter o alívio da candidíase de repetição. Né? E isso eu percebo que acontece com muitas e muitas mulheres. A candidíase de repetição, ela está muito presente. Por quê? Porque cada vez mais nós nos alimentamos de maneira errada, temos um aumento no consumo de alimentos industrializados, processados, refrigerantes, excesso de açúcar. Eu não sei como é que é no Japão em relação à alimentação, né? Mas no Brasil, aqui nós temos uma alimentação muito rica em açúcar, muito rica em doce, muito rica em alimentos industrializados, processados, refrigerantes. E aí isso provoca essa disbiose intestinal, que logo ali adiante vai levar a candidíase de repetição. Né? Então a candidíase de repetição é isso. É a manifestação do fungo cândida provocado por uma alteração lá na microbiota do intestino da mulher. Muito bem. Está explicado. Espero que a pessoa que perguntou esteja satisfeita com a resposta, porque eu estou. E eu estava bem curioso, né? Doutor Renan, vou aproveitar e ficar um pouquinho mais com o doutor Renan já para fazer as considerações finais. Ela vai ter... Eu gostaria... Isso. A pessoa que eu gostaria... A pessoa que perguntou ali... Inclusive, eu quero aproveitar só esse espaço aqui para agradecer a Zilda Joaquina da Costa, o Ciro
e Elizabeth, que estão aqui, não vão passar desapercebido, porém a gente pede desculpa de antemão, porque os doutores têm outros compromissos e a gente combinou de ser breve, né? Então, numa próxima oportunidade, a gente vai voltar com outras questões, se assim for possível, da parte do Dr. Renan e do Dr. Clodoaldo Pacheco, que desde já eu agradeço muito a atenção. Dr. Renan, as redes sociais, por gentileza, como que eu te encontro, como que as pessoas te encontram? Eu já te encontrei, graças a Deus. Mas outras pessoas, como que te encontram? Vamos lá, eu tenho meu perfil pessoal, né, que o Instagram é @renarpacheco. Lá eu compartilho muita informação sobre saúde, qualidade de vida, falo muito sobre o sono, que é uma área na qual eu decidi me aprofundar. Então, minha rede pessoal é @renarpacheco. E nós também temos as redes sociais das nossas empresas, né, que é a Flor de Íris, que aí o Instagram é @Flor de Íris. Ela é uma empresa de suplementos naturais. E nós também temos o Instagram da nossa escola de iridologia contemporânea, que o Instagram é @centroravid. Tá? Então, essas são as nossas principais 3 redes. @renarpacheco, @Flor de Íris Oficial e @centroravid. Nas 3 redes, nós compartilhamos muito conteúdo diariamente sobre saúde. A minha é um pouco mais sobre sono, na Flor de Íris é um pouco mais sobre suplementação, e no @centroravid é sobre o estudo da íris, né? Da íris dos olhos. Maravilha. Eu já vou deixar claro também que debaixo da descrição do vídeo nós vamos colocar todas essas informações, tá? Suas redes sociais. É para as pessoas ouvirem, mas depois eu ponho lá. Já de antemão te agradecer, viu? Muito obrigado, mas não acabou, temos mais só 3 perguntinhas, já eu volto e a gente encerra essa maravilhosa live. Dr. Clodoaldo Pacheco, redes sociais. Como que encontrar e o que é a Ravid? Em poucas, né? Vamos resumir, né? Ele já falou, na verdade. Ravid significa um encontro entre Brasil e Itália. Ravid, H-A-V, é harmonia vital, e o D é de Dórimo, que é o Centro de Estudo e Pesquisas em Microsemiótica Oftálmica da Itália. Então, é um encontro Brasil e Itália, onde surgiu esse instituto, que tem como missão o estudo da microsemiótica oftálmica, o estudo da íris dos olhos. Tá? Isso de maneira direta, muito forte. E aproveito o teu programa, que é a nível mundial, para mandar um forte abraço ao criador, que é Bruno Giuriati, do Centro Dórimo, na Itália. Ok? E a forma de me encontrar é colocando Flor de Íris, vai me encontrar em qualquer lugar. Estou aqui encantado de ouvir redes o sociais Renan falar aqui, também. Né? Ele fala de uma forma técnica. Eu sou mais a parte de consulta, a parte clínica, né? E nós temos sempre pesquisado uma forma de encontrar a melhor qualidade de vida para o ser humano. Muito bem. Então, agora eu vou terminar aqui com o doutor Clodoaldo Pacheco. Aí eu já agradeço pela participação, pela atenção, pelo tempo que disponibilizou para com o canal Painel Atual no YouTube e para com a Rádio Aibo, que a gente só tem como agradecer mesmo, né? Falando gratidão eterna. Mas eu tenho 3 perguntinhas, que é o de praxe nosso aqui, que a gente sempre faz, é o ping-pong. Então, vamos lá. Doutor Clodoaldo, um exemplo. Um exemplo? Meu pai. O futuro. Maravilhoso. Que recado o doutor Clodoaldo deixaria para o doutor Renan? Para daqui 30 anos. Para daqui 30 anos. Você é especial. E eu te amo. Muito bem. Opa! Doutor Clodoaldo, muito obrigado mais uma vez, o seu tempo, a sua atenção, o seu carinho, e que a gente possa estar falando mais outras vezes para todo o mundo, né? Tá bom? Eu vou encerrar aqui com o doutor Renan. Tudo bem?
Tudo bem, pode. Se me permite, eu Ok. gostaria só de falar duas palavras Pois para as sim. pessoas que provavelmente elas me Por observam. favor. Por favor. Sempre deixar alguma coisa para que as pessoas possam fazer, tá? Porque às vezes as pessoas não conseguem fazer alguma coisa quando assistem um programa. Tomem o dobro de água que vocês tomam hoje em dia. Respirem profundamente e falem 3 coisas boas de si todos os dias. Aí daqui 6 meses a vida de vocês será uma nova vida. Respirem, tomem o dobro de água e falem 3 coisas boas de vocês todos os dias. Um forte abraço e me sinto muito honrado e muito feliz em participar desse programa. A recíproca é verdadeira, doutor Clodoaldo. Muito obrigado. Viu? Até uma próxima, se assim Deus permitir. Doutor Renan. Sim. 3 perguntinhas para nós fecharmos. Vamos lá. Esperança. A esperança. É fundamental para a vida. Um objetivo. Um objetivo é ser um ser humano melhor. Uma mensagem para daqui 120 anos, mas vamos falar 30 só para ele ficar mais... Tá. Para o doutor Clodoaldo. Daqui 30 Durmam, anos. Vamos lá. Durmam no mínimo 7 horas por noite. Essa é a mensagem. Durmam bem, que a sua vida vai ser melhor. Tá. Essa mensagem para o doutor Clodoaldo Pacheco. Ah, não. A mensagem é para... Essa mensagem é para o público em geral. A mensagem específica para o Clodoaldo? Tá. Para ele. Ah, a mensagem é eu te amo, meu pai. Essa é a mensagem para ele. Que bom, nós dois. Você está emocionando Gente, nós, Cláudio. mais uma vez. Não estava no combinado. Isso faz parte. Não estava. Mas já viu, o pai é babão. Voltou a conexão? Pai é Acho que assim. deu uma caída. Não, caiu. Ele ficou emocionado que até caiu. Mas Doutor chegou a Renan, mensagem para ele? olha, muito obrigado. Eu acredito que sim, que ele ficou emocionado. Ele falou assim, pô, você não combinou isso aí. Eu falei, mas não posso combinar as coisas. Olha, mais uma vez, eu desejo saúde. Eu desejo saúde, paz, prosperidade ao doutor e a toda a sua família, ao seu filho em especial. Como é que ele chama rapidinho, só para a gente não perder a oportunidade? É Arthur. O Arthur. Que Deus abençoe o Arthur, a sua esposa, toda a família, viu? E que em breve a gente possa estar conversando mais vezes, porque o assunto é extenso e o tempo é curto. Exatamente. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. Eu que agradeço a atenção, a recíproca é totalmente verdadeira. Muito obrigado e espero que em breve a gente possa estar voltando a se falar, doutor Renan. Muito obrigado mais uma vez. Com certeza. Um abraço e até mais. Até mais. Bom dia.